obrigar-nos a nos falar, mas que seja o próprio Espírito Santo de Deus a falar para cada um de nós esta noite. Estenda as suas mãos sobre o irmão. Tudo aquilo de bom que você gostaria de receber essa noite, deseja agora que o irmão receba, que é a presença do Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, aqui na tua presença está o teu Filho escolhido, Senhor, para nos falar essa noite. Pedimos a ti, Pai, que o Senhor envie sobre ele o teu Espírito Santo, para que ele seja cheio da tua presença, para que ele seja transbordante, Senhor, do teu amor. Inunda-o, Senhor, com a tua sabedoria, que não seja ele a falar, mas que seja o próprio Espírito Santo, Pai, a falar dele para cada um de nós nesta noite. Eu te peço, mãezinha querida, que a senhora estenda o teu manto sagrado sobre esse teu filho, vem intercedendo por ele, pela casa dele, pela família dele, pelo ministério dele, Mãe. Interceda, Mãe, por esse teu filho nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Derrama o seu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Eu quero ainda, esse clima aí de coração, eu quero pedir ao Espírito Santo, meu Senhor, que possa nos inspirar, nos ajudar, ungir e capacitar cada um de nós. Por quê e para quê? Para que em um momento como esse, que o Ramon e o irmão Edson demoraram, chegaram já no horário limite, eu ali, meditando, pensando, falei, bom, se o Edson não vir, eu vou conduzir a animação. E depois eu senti assim comigo, mas o Luiz e o Humberto são mais capacitados que eu para isso. Aí eu fui lá e falei para o Humberto, falei, Humberto, se eu não dormir, você vai lá, leva o violão, eu sei, a gente tem mais o Luiz, faz a dinâmica, fala alguma coisa do Espírito Santo, depois tem que chamar, né? E aí, é isso que eu quero pedir ao Espírito Santo, que possa as senhoras, né, que rezam o texto, cada um de nós, na falta de um, a gente tem que preencher a vaga. Embora nós vamos estudar hoje, né, que os dons são derramados para cada um conforme o Espírito Santo age, conforme a vontade de Deus, e cada um de nós temos dons do Espírito Santo. E nessa noite, eu vou falar de um tema, nós vamos estudar, um tema que é bastante polêmico. Muitas pessoas falam, vamos falar sobre o dom da língua, os dons da língua. Então, muitas pessoas falam que orar em língua, falar em língua, cantar em línguas é coisa da igreja evangélica, coisa lá dos evangélicos. Outros falam que não existe isso, que isso é coisa da cabeça das pessoas. Agora, hoje, nós vamos deixar as opiniões de lado e nós vamos ver o que diz a palavra e o que diz, qual a opinião da Santa Igreja. Temos aqui o documento da igreja e temos aqui a palavra. Aí fica a seu critério. Você pode ouvir a opinião de uma outra pessoa qualquer, ou você pode ficar com o que diz a Santa Palavra do Senhor e com o que diz a Santa Igreja Católica. Amém? Então vamos estudar a respeito dos dons da língua. Mas não tem como fechar, é um tema polêmico, e não tem como fechar o pensamento em uma só pregação.
cativo e prisioneiro pela graça de Deus, para a semana que vem você vir novamente, para que você tenha um entendimento claro, para que não tenha dúvida. Mas hoje, vamos indo até onde o horário nos permitir que a gente pode ir. Então eu já pediria para você pegar a sua Bíblia no capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12. E o versículo. Vamos começar no versículo 1 mesmo, né? Um já começa já com a paulada, já então. Glória a Deus. Eu não vou poder esperar. Sempre a gente orienta, né? Traz caneta, papel, anota, se você não conseguir pegar no momento, que eu não posso esperar, senão demoraria. E eu tenho que andar para não atrasar. E também, a gente ficou sem gravar aí, houve aí uma delicadeza aí no sistema técnico aí, mas hoje está sendo gravado, a minha filha já abriu um canal no YouTube e nós vamos continuar postando. Então lá dá para você, no YouTube, dá para você anotar tudo certinho, direitinho e acompanhar. Nós precisamos aprender de Deus. Quanto mais, por que e para que esse estudo? Por que conhecer e saber sobre o dom das línguas e sobre os dons carismáticos do Espírito Santo? Vou dar um exemplo natural. Se você for comprar um carro, você precisa ver o carro, ir na garagem ou quem está vendendo. Você tem que olhar o carro. Você tem que ver o funcionamento do motor do carro. Você tem que sair do carro, dirigir o carro. Você precisa conhecer para você recebê-lo. Então, com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, não é diferente. Então, na medida que você vai tomando conhecimento, para comprar um carro, precisa investigar. E nós vamos investigar os dons carismáticos do Espírito Santo. Em específico, hoje, os dons das línguas. Dom de línguas estranhas. Para que, de acordo com a vontade de Deus, aquele que o Senhor quiser batizar, que ele possa batizar. Agora você vai ficar com conhecimento para você receber o dom da oração. Aí vai depender de ninguém de você. O Espírito de Deus, ele é como o vento que sopra. Ele age em quem quer, quando quer e a hora que quer. Amém? E quando ele age, ninguém pode impedir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então o versículo 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que viveis em ignorância. Significa, precisa realmente conhecer. Ignorante não é aquele que não sabe, é aquele que não tem conhecimento. Não é aquele que é bravo ou é ignorante. É a pessoa que não tem o conhecimento. Não quero que viveis em ignorância. Sabeis que quando eras pagão, vos deixeis levar conforme vossa tendência aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro: ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui nas terças-feiras, e o irmão lá, Humberto e o Luiz, começam a entoar os cânticos de louvar, e a gente vai abrindo o nosso coração, o irmão chega e fala: ergue suas mãos, louve o Senhor. Então ninguém pode fazer isso a não ser pela ação do Espírito Santo. Agora diga, olha para o teu irmão que está do lado e diga para ele: o Espírito Santo age em você. Isso. Amém? Ele age em cada um de nós. Quando lá na nossa casa vai dando um horário, eu particularmente eu tenho sofrido. Hoje eu sofri um monte. Semana passada não teve, e eu com um monte de coisa aqui que o Senhor vem me passando durante esses 15 dias,
e eu tenho que transmitir, eu vou ficando ansioso. Eu sofri hoje, porque eu venho para adorar. Isso é uma ação do Espírito Santo. Com você não é diferente. E cada vez que você vem aqui, o Espírito age em você e desperta em você mais desejo de conhecimento, mais desejo de receber o Espírito, mais desejo de receber a graça, ao ponto que vai chegar uma hora que o Senhor vai batizar com os dons carismáticos e muitos de nós aqui vamos receber dom de profecia, dom de palavra de ciência, de sabedoria, dom de cura, dom de milagre, dom de discernimento dos Espíritos. É os dons que nós vamos estar tratando hoje. E eu creio, senão eu não estaria aqui. Eu creio que Deus, se Deus está me inspirando a falar sobre isso, é porque Ele quer nos batizar no Espírito Santo. Ele quer que nós recebamos dons e carisma do Espírito Santo. O que é carisma? Carisma do Espírito Santo é uma ferramenta que nós recebemos para trabalhar para Deus. Isso é fruto de oração. É uma ferramenta que cada um de nós recebemos para o bem comum de todos. Não é para você guardar, não é para você ficar em casa. Aquele que recebe os dons carismáticos, ele não aguenta, não suporta. Não tem como ficar em casa e nem ficar no mundo. Ele tem que estar no meio do povo de Deus, porque é no meio dos louvores que Deus habita. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Versículo 8. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento dos Espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro, por fim, interpretação das línguas. Irmãos e irmãs, essas são para nós a palavra do Senhor. Graças a Deus. Entenda, aqui eu falei 9, são 9 dons carismáticos, dons efusos do Espírito Santo. Nós temos os dons infusos do Espírito Santo, que são os 7 dons do Espírito Santo, que a gente recebe, todos batizados têm esses 7 dons. O dom do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esse todo mundo tem. A criança tem, o jovem tem, a pessoa de idade tem, todos têm. Mas existe um dom, esses são os dons infusos, que já está infundido, já está em ti, já está no teu interior, esses 7 dons. Agora tem um dom que a gente recebe, por isso que se fala, né? Vamos fazer o batismo do Espírito Santo. Na verdade, você já foi batizada quando criança, ou adulto, ou não sei se você foi catecúmeno, ou é. Mas o dom carismático do Espírito Santo é um dom que a gente recebe para fazer a missão. E quando Jesus diz no Evangelho, que ele fala, aquele que crer no meu nome, falará novas línguas, expulsará os demônios, e
acolhido com recolhimento por aqueles que o recebem, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo, contanto que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme os impulsos autênticos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. Agora, a irmã pode continuar. Nesse sentido, será sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa a referência e a submissão dos pastores da igreja. A eles compete, de modo especial, não extinguir o espírito, mas tudo examinar para reter o que é bom, de modo que todos os carismas, na sua diversidade e complementaridade, cooperem para o bem comum. E aí está citado qual capítulo da Bíblia, qual versículo? 1 Coríntios 12, 7, ok. Então a Igreja Católica está dizendo, a opinião da Igreja é que os carismas existem, e os carismas, quem recebe, deve receber como acolhimento, ou seja, eu não posso receber os carismas, os dons do Espírito Santo, e eu viver de qualquer jeito por aí no mundão. Eu tenho que ter vida de oração, vida de santidade, eu tenho que ser uma pessoa penitente, tem que ser uma pessoa digna, honesta, uma pessoa do bem. Eu tenho que zelar pelas coisas de Deus, eu tenho que me recolher. Então eu não posso ficar aí curtindo música mundana, eu não posso ficar por aí nas baladas, nas bebedeiras. Então aquele que acolhe os dons do Espírito deve acolher com recolhimento, e toda a igreja deve, deixa eu voltar aqui, 800. Os carismas devem ser acolhidos com recolhimento por aqueles que o recebem. Diga, Senhor, eu quero receber os dons que o Senhor tem para mim, para fazer a tua vontade. Amém. Mas também por todos os membros da igreja. Toda a igreja deve acolher os carismas e pessoas que têm os dons carismáticos, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo da igreja, contanto que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo. Então tem que ser dom que verdadeiramente, muitas das vezes, se a pessoa não tiver discernimento, ele começa a fazer coisas, começa a agir aqui, começa a falar coisas que é dele mesmo e não é do Espírito Santo. Aí vai caber às pessoas que estão mais à frente, que têm mais experiência, orientar aquela pessoa, vai caber ao sacerdote, porque todo o carisma e todo o dom tem que estar submisso à hierarquia da igreja. Na sequência, uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo, contanto que trate-se de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plena conforme o impulso autêntico deste mesmo Espírito, conforme o Espírito inspira. E aqui vale lembrar que nós não podemos ficar presos no sistema, na regra, nas normas do homem. Nós temos que respeitar a lei da igreja, a hierarquia da igreja e deixar o Espírito agir em nós. Amém? Amém. Autêntico deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade verdadeira medida dos carismas. Neste sentido que faz sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa a reverência e a submissão aos pastores da igreja. Não é porque o camarada tem o dom até de curar doença, tem o dom do discernimento dos espíritos, tem o dom da palavra, tem o dom da igreja, ou é coordenador de tal grupo, de tal coisa, que ele agora vai tomar frente. Não. O sacerdote é quem está, o sacerdócio da igreja católica, quem tem carisma, tem o que tem, nós
vou questionar, não. É a autoridade da igreja. Então nós temos que nos colocar no nosso lugar. Por mais ungido que nós sejamos por Deus, por mais que o Senhor possa nos capacitar, nós temos que reconhecer que nós não somos nada. Nós temos que ser manso e humilde de coração, como Jesus. E quanto mais você for humilde, mais o Espírito vai agir em você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, essa é a opinião da igreja. E a irmã leu lá e eu vou ler de novo. Quando acaba o parágrafo 801, você pode, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 800 e 801. Quando termina o 801, ele cita o versículo da Bíblia onde fala desses carismas, que a opinião da igreja é essa. Que tem o carisma e que a igreja tem que respeitar. E tem que ser avaliado pelo sacerdote. 1 Coríntios 12, 7. Agora vamos lá para a palavra. Pode pegar aí. 1 Coríntios 12, 7. Nós estávamos aí. 1 Coríntios 12, 7. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. E aí vai citar os carismas. E entre esses carismas, lá no versículo 10, só para adiantar, a profecia e a outro discernimento dos Espíritos, a outro variedade de línguas. Então, orar em línguas, tanto é falar em língua, cantar em língua, orar em língua, tanto é da palavra de Deus, como é da doutrina da Igreja Católica. Então, o católico, às vezes, eu falei esses dias atrás, que às vezes tem pessoas que não querem aceitar, que não estão entendendo, que não está. Eu conheço muitas pessoas que criticam, né? Mas é a opinião da igreja, tem liberação da igreja. Se não tivesse, o papo já tinha barrado, já não estava acontecendo. Não é coisa de crente, é coisa do Espírito Santo. Amém? Agora o que acontece? Vai comigo no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Deu para entender essa primeira parte? Foi claro? Foi claro, né? Deu para entender? Nós temos que abrir o nosso coração e tem uma. Se você recebeu o dom, não importa quem vai gostar, quem não vai gostar, quem vai querer, quem não vai querer, quando Deus quer, não importa quem não quer. Então, se Deus quiser te batizar com o dom da oração em línguas, você pode orar em línguas em todo lugar que você estiver, você não tem que ter vergonha e nem medo. Amém? Agora, é claro que você não vai sair do que um fanático doido aí da loura, eu estou falando com o povo em línguas, né? Aí você fala, eu nos momentos difíceis e tal, eu oro em línguas e pensamento, oro baixinho para mim mesmo e tal. Aí muitas pessoas confundem. Muitas pessoas pensam que aquele batismo do Espírito Santo ali é o dom carismático da oração em línguas. Não é. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Vamos esclarecer isso agora. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Vamos lá. A vinda do Espírito Santo. Vamos pegar no 4 para poder adiantar, tá? Versículo 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Percebe? Não é língua estranha que o ser humano não conhece. É outras línguas. Talvez eu não conheça o brasileiro, mas talvez o espanhol, talvez o americano, talvez o russo. Poderia entender, então não é estranha. É língua, outra língua. Aqui em Atos 2. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus piedosos de toda a nação que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Idioma diferente. Não é chama lama canta lama caia lama suia lama. É língua, idioma. Eles ouviam em outro idioma. É um dom de Deus. Ok? Ótimo. Vamos caminhando. Vai comigo no 10 agora. Atos 10. Atos 10.
44. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra, os fiéis da circuncisão, que tinham vindo a Pedro, profundamente se admiravam, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Percebe? Lá em Atos, capítulo 2, como os que receberam o dom? Como os que receberam o Espírito Santo? A Bíblia diz que eles estavam sentados no cenáculo em Jerusalém, sentados. De repente veio um vento impetuoso e línguas de fogo e pousaram sobre cada um deles. Eles estavam sentados, orando, como nós aqui. Estamos sentados, orando, e foram batizados no Espírito Santo e receberam os dons carismáticos do Espírito Santo. Amém? Lá. Agora aqui eles estavam simplesmente, não tinha ninguém pondo a mão sobre a cabeça deles. Eles estavam simplesmente ouvindo a palavra, porque Pedro estava pregando para eles. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Diga aleluia. Aleluia. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente, se admiravam, vendo que o dom do Espírito era derramado também sobre os pagãos, pois eles o ouviram falar em outras línguas. Receberam o dom da mesma língua, lá de Atos 2, aqui também. Não é língua estranha, não é língua dos anjos. Vamos chegar na língua dos anjos, vamos chegar nas línguas estranhas. Mas essa aqui ainda não é. Tanto é que no capítulo 11, na sequência, 11 e 15 de Atos, apenas comecei a falar, aí o pessoal pressionaram mesmo, porque Pedro foi lá falar com o povo, pregar com o povo que não era povo de Israel, era gentil, era povo de outra nação, de outra tribo, de outro povo, e eles falavam, não pode, eles são incircuncisos, não é povo de Deus, o que você foi fazer lá? Aí Pedro vai esclarecer. No versículo 15: apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei então da palavra do Senhor quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Então Pedro fala que eles receberam o mesmo dom que eles tinham recebido lá em Atos 2. E começaram a falar em outras línguas. Ótimo. Agora, vamos em Atos 19, caminhando nas entrelinhas da palavra do Senhor. Atos 19, sequência, vamos ter em sequência. Atos 19. Não chegou ainda nas línguas estranhas. Atos 19. Versículo 6. Paulo estava visitando a comunidade de Corinto e no versículo... Vamos pegar um. Enquanto Paulo e Apolo, Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a província superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há o Espírito Santo. Muita gente não recebe a inspiração de Deus, os dons do Espírito Santo, porque ele nem sabe que ele pode receber. Ele foi batizado quando criança e ficou quieto. É o caso desses moços aqui. Eles receberam o batismo de João. Paulo falou: mas ele recebeu o Espírito Santo? Não, mas nem sabe que há o Espírito Santo. Versículo 3. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou-lhe: João só dava o batismo de penitência, dizendo:
imposição das mãos de Paulo, que pregava para eles, que ensinava a eles. Por isso que aqui no grupo nós temos, às vezes, conforme o Espírito inspira, a gente chama as pessoas para vir na frente, a gente põe as mãos, a gente ora, porque a gente eu sou desejoso que você receba dons, graça, dons do Espírito Santo. E assim como é, então nem se fala. E eu gosto quando ele põe a mão na minha cabeça e reza para mim, porque eu entendo que eu fico cheio do Espírito. Amém, irmão? Porque isso é o que está dizendo a palavra. Paulo impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo e imediatamente começaram a falar em línguas estranhas. Mas essa língua estranha aqui ainda ficou meio lá ainda. Ainda não está bem claro. Poderia ser uma língua de outro país. Mas está falando estranha. Poderia ser. Tá bom. Agora vem comigo. O horário está tranquilo ali. Vem comigo agora em 1 Coríntios de novo, 13. Aqui tem uma pequena suspeita que pode ser uma língua dos anjos, pode ser uma língua que não é conhecida pelo ser humano. Agora vai no capítulo 13 de 1 Coríntios 13. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio aí, gente? Amém? Mais ou menos, diga mais ou menos. Vamos chegar lá, calma aí, gente. Eu estou esclarecendo isso aqui porque às vezes, se você não entender isso, a gente começa a orar em línguas aqui e você pode ficar com o pé atrás, você pode achar que isso não é de Deus, que isso não é católico. Eu fui rezar numa casa de família, mas começou a orar em língua, o moço pegou pedra, e nós some daqui que vocês são crentes, vocês são evangélicos, vocês são católicos lá. Aí o irmão ainda quer ser o irmão, vamos embora, porque o irmão vai ficar feio, e o cara jogando pedra em nós. A mãe dele tadinha, ele era perturbado, o moço lá nas correrias. E o cara falou, não, vocês estão falando em língua aqui, isso aqui não tem, isso católico não tem isso não. Aí na outra semana nós fomos na mesma correria, umas 10 quadras da casa dele. Quando chegamos lá, começamos a orar, começamos a fazer, ele apareceu lá. Ficou quietinho, sentou no canto, baixou a cabeça, participou de tudo quietinho. No final ele veio me abraçou, pediu perdão para o irmão Afonso, falou, você me perdoa. Eu não sei o que eu vi naquele dia, eu maltratei vocês, eu me peço de vocês, me perdoem. Em nome de Jesus, eu está perdoado, irmão, em nome de Jesus. Começou a caminhar com nós, começou a participar, toda a casa de família que nós ia participar. Glória a Deus. Então, orar em línguas é dom do Espírito Santo de Deus e tem aprovação da Igreja, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu falei aqui mesmo, gente. Desculpa, eu falo muito, é 13. 1 Coríntios 13. Paulo agora ele diz assim, olha só. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, se eu não tiver caridade, não vai valer de nada. Então agora aqui já entrou a língua dos anjos. O irmão cantou um cântico que gemidos inefáveis. Não sabe como orar, o Espírito vem, está na palavra do Senhor. E ora em nós com gemidos inefáveis, porque nós não sabemos como orar. É línguas estranhas. Oração em línguas dos anjos. Aqui já não é mais idioma. E agora, semana que vem a gente vai continuar, mas só dando uma pequena pincelada para orar ali. Entenda que é um tema complexo, né? E polêmico, né? Capítulo 14, pega comigo, 14. Entregai-vos, entendam, estão estudando os dons carismáticos do Espírito Santo, em específico,
chamar o russo, o espanhol, o argentino, o português, o francês, pode chamar quem for, que não vai entender. Ele só fala coisas que Deus entende. E o canto está na batalha. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmão Ramon, a semana que vem vamos continuar. Fica a lição de casa, 14. Pode ler o 14 inteiro. Que a semana que vem eu vou ministrar o 14 inteiro. É o que tudo que nós estamos fazendo aqui. Vai ensinar como agir no grupo, como agir no meio do povo, como fazer exatamente o que nós fazemos. Eu tenho avaliado, tenho analisado exatamente o que nós fazemos aqui. Vai falar que se eu chegar aqui falando em língua, tem boa da Chile, saindo de gritando na batalha. Onda, massagem, Bíblia, onde xingando, eu na nação que eu lá. E se eu começar a ler a Bíblia em línguas para você, você não vai entender nada. Então, nós falamos, nós oramos um momento, cantamos um momento, e nós esclarecemos a palavra do Senhor. Amém? Semana que vem vai falar do cântico em língua, da oração em língua e do falar em língua. Vem aqui abençoado, gordinho aqui, Ramon. Vem aqui, Ramon. Ramon tem uma experiência. Entendam, existem as formas para receber o Espírito Santo. Você pode estar sentado na tua casa, você pode estar no meio do mato sozinho caminhando, você pode estar montado em cima do cavalo, você pode receber uma oração aqui e receber os dons carismáticos do Espírito Santo. Então tem várias formas, como Paulo falou, ou ouvindo a própria palavra. Fala, filho do céu. Eu sou o Ramon, mais uma vez, e comecei a caminhar há exatamente 5 anos atrás. Descobri Jesus através da Cruz Nova, através de uma pregação do padre Roger Luiz. Ali ele falou tudo de errado que eu fazia na minha vida. E na semana seguinte eu escutei pela primeira vez na minha vida a oração em línguas. E fiquei apaixonado. Eu queria rezar em línguas, eu queria orar em línguas, tudo. E não conseguia. Não tinha jeito, não saía. Você escutava, não saía de jeito nenhum. Aí, como o mundo é muito forte, sim, uns 2, 3 meses depois, tentando sair do mundo e não conseguia. Apareceu um serviço numa fazenda muito bonito. E eu aceitei na mesma hora e fui embora. Abandonei Campo Grande e abandonei tudo. Fui para um lugar de muito morro, muita pedra. Eu fui em busca de Deus. Eu tinha certeza que naquele mato eu ia encontrar Deus. Eu fui criado em fazenda, sempre mexi com animais e fui enfrentar uma vida nova. A gente levantava cedo, eu rezava no meu terço. Nesse tempo eu rezava uns 5 terços. Rezava um rosário de manhã e um rosário à tarde. E chegava à noite para dormir e rezava mais um terço. E foi indo nessa busca, assistir a Canção Nova, escutava aquelas orações em línguas, eu me derramava de prazer. E eu falava, um dia eu vou conseguir. Andando pelo mato uma vez, eu encontrei um altar que foi feito para mim. Era uma pedra dessa altura. Ela tinha acho que uma larga que isso assim. E era o que eu fiz. Eu só não sei de vela porque eu não tinha, mas queria ver fixar uma cara para mim e falar com Deus. E todo sábado eu ia lá, 3, 4 horas, ficava rezando, ficava orando. Só que eu não conseguia rezar em línguas. De jeito nenhum.
E fiquei pensando, por que Deus? Eu rezo tanto, eu procuro tanto isso, não consigo. Aí depois de 1 hora, mais ou menos, eu acordei. Ali eu repousei no Espírito Santo. Até então, eu achava que não era possível repousar sozinho, você rezando. E aconteceu na minha vida. Ali eu repousei, acordei, e fui montar no meu burro. Era um burro recém-domado, e ele quis me estranhar. Aí eu tentei falar com ele. Ele chora mesmo, é graça de Deus. Não é medo não, é graça de Deus. Glória a Deus. Aí eu fui tentar falar com o burro, acalmar o burro. E tentei rezar ele. Ele saiu a minha o primeiro cântico para Deus. O primeiro cântico dos anjos. Foi assim que eu recebi a minha oração, a minha graça. Então eu busquei. E falo para vocês de todo o coração, busque a Deus. Busque o perdão. Busque uma boa confissão. Busque a comunhão. Que você chegando nesse ponto, a sua vida vai mudar. A sua vida muda, gente. E vocês é admirável como que ela muda, como que ela modifica a gente. Esse é o primeiro testemunho pesado que eu dei. E eu tenho muitos outros, gente. Amém. É só coisa de Deus. Eu sou um senhor apaixonado por Deus. Eu não tenho medo de nada, Senhor. Não tenho medo. Eu enfrento o que aparecer para me enfrentar, eu enfrento. Eu só não quero me afastar de Deus. Porque eu sei que aonde eu for, eu sei que eu fizer, Deus vai estar sabendo. E Ele pode dar uma nota vermelha para mim, e Ele quer. Eu quero ser um dos melhores filhos de Deus. E lá no mato, eu falava com Jesus. Que um dia eu queria dar esse testemunho. Que foi a primeira graça, uma das grandes graças que Ele me deu. Foi a sua sangue. Amém. Glória a Deus. E vocês podem crer, gente, isso é coisa de Deus, é coisa dos anjos. É você falando diretamente com Deus. Sai do seu coração, brota de dentro de você. Você só vai fazer se o Espírito Santo te abençoar. Vocês podem ter certeza disso. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, pega lá. Senhor, quero te agradecer. E aí, enquanto ele vai entoando, cantando baixinho, a gente vamos nessa noite chamar vocês aqui, os senhores e as senhoras. Nós vamos impor as mãos sobre vocês, para que não prometam nada, mas que seja feita a vontade de Deus. Você pode receber o dom da oração livre, você pode receber outros dons, porque são 9. No mínimo, você vai receber graça de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem para você. Na próxima